Uniclac. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Direito Penal. Vamos seguir em frente que a vida continua. Nós já estamos no artigo 75 do Código Penal. Olha que maravilha, olha que maravilha. O artigo 75 do Código Penal, ele tem como título, subtítulo, né? Limite das penas. Só que, na verdade, o artigo 75, ele não trata do limite de aplicação de uma pena. Ele trata, ele relata, ele dispõe sobre o limite de cumprimento de pena. Ele dispõe sobre o limite temporal que um condenado poderá ficar preso. Ele dispõe de um limite temporal que o condenado poderá ficar preso. Qual é esse limite temporal, professora? 30 anos. Ninguém poderá ficar preso além de 30 anos. Somente 30 anos. Mas, professora, veja bem, nós temos condenados da Lava Jato que, da unificação de várias penas deles, referente aos vários crimes que eles praticaram, eles já ultrapassam 100 anos de prisão, referente a vários crimes. Nós vamos unificar essas penas e ultrapassam 100 anos. Significa que ele só vai poder cumprir 30? Somente 30. É o limite temporal de cumprimento de pena previsto no artigo 75 do Código Penal. Olha o que fala. O tempo de cumprimento de pena privativa de liberdade. Não pode, é expresso, gente, não pode ser superior a 30 anos. Poxa vida, professor. Então, unificando todas as condenações, ele tem lá 120 anos a cumprir, mas ele vai cumprir apenas 30, professora? Apenas 30. E os outros 90 anos de condenação, professora? Só em outra vida. Só em outra vida que ele vai cumprir esses 90 anos. Aqui no Brasil, não. É triste, mas é o artigo 75 do Código Penal. Então, olha só. Aqui eu fiz uma observação para vocês. Tempo de cumprimento diferente de quantidade de pena imposta, belezinha? Então, peraí. O juiz pode fixar lá uma pena de 35 anos. Pode! De acordo com as circunstâncias, com as agravantes, com as causas de aumento? Pode! Mas desses 35, ele só vai cumprir 30, os outros 5 só em outra vida. Ok? Muito bem. Parágrafo 1º. Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade, cuja soma seja superior a 30 anos, que é o caso aí de N condenados da Lava Jato, devem elas ser unificadas para atender o limite máximo deste artigo. Olha o que este parágrafo 1º fala para nós. Olha só, quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade, cuja soma de todas as penas for superior a 30 anos, elas devem ser o quê? Unificadas. Então, imagine que o agente praticou crime 1, crime 2, crime 3. Crime 1, pena de 20 anos. Crime 2, pena de 10 anos. Crime 3, pena de 25 anos. A lei, o Estado não pode executar distinta e separadamente uma da outra, ignorando-as. Ou seja, o Estado não pode executar primeiro a de 20 anos, depois executa a de 10, depois a de 25. Não pode. O que o parágrafo 1º fala? Quando as condenações forem superiores a 30 anos, elas devem ser o quê? Unificadas
para respeitar o limite máximo de cumprimento de pena desse artigo. O que fala? Temos que fazer 20 mais 10 mais 25, né? 40, não, 50, ô professora, 55 anos. Desses 55 anos, que é a soma total das condenações, quanto tempo ele vai cumprir? Quanto tempo ele vai ficar preso? 30 anos. Apenas 30. 25, escoa, água abaixo. Certo? Então, olha aqui, ó. Exemplo, pena de 25 anos pelo artigo 121, mais uma pena de 9 anos pelo artigo 129, né? Dá um total de 34 anos. Eu tenho que unificar essas penas, né? Ele só vai cumprir 30, só cumprirá 30 anos. Parágrafo 2º. Sobrevindo condenação por um fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando o tempo de pena já cumprido, ok? Então, ó, imagine que a gente recebeu uma pena de 25 anos pela prática de um homicídio em 2016. Então, em 2016, ele recebeu uma pena de 25 anos pela prática de um homicídio, mais uma pena de 4 anos pelo artigo 129. Essa pena do 129 da lesão corporal, ele recebeu em 2018, ou seja, ele praticou um novo crime enquanto ele cumpria pena. O que fala quando isso acontecer? Nós vamos desprezar o tempo de pena já cumprido na condenação anterior, ou seja, 25 menos 2 anos, que em 2018, quando ele recebeu a nova pena, ele já tinha cumprido 2 anos. Então, são 23 anos. Mais a nova pena de 4 anos. É igual a 27. Então, ele tem apenas 27 anos a cumprir. Professora, e assim, se ao invés, né, dele receber aqui 4 anos, ele recebesse 14 anos. E aí? Beleza. Eu desprezo o tempo que ele já cumpriu até o recebimento da nova pena. 23. 23 mais 14. 4 e 3, 7. O 2 e 1, 3. Dá um total de 37. Eu vou desprezar 7. Ele vai cumprir apenas 30 anos. Belezinha? É isso aí, galerinha, que manda o nosso artigo 75 do Código Penal. Limite temporal do cumprimento de pena. Muito bem. Olha só, pergunta-se. Por qual razão? Qual é a razão do Código impor esse limite temporal de cumprimento de pena? A razão é constitucional. Ou seja, nós temos na Constituição Federal a previsão o quê? De não prisão de caráter perpétuo. A previsão de não prisão de caráter perpétuo. E aí você, quando a gente unifica condenações, né, várias condenações, dando um total aí de 120 anos a cumprir, isso é uma prisão de caráter perpétuo. E o Código Penal não pode ir contra a Constituição Federal. Então, há esse limite de cumprimento de pena por uma vedação constitucional, a pena de caráter perpétuo. Então, falou, olha, 30 anos, ele pode ficar preso e ainda sair. 60, 70, 50 anos, aí já é mais complexo, ok? Muito bem. Então, olha só, agora vem a pergunta lógica, né? Tudo bem, levando em consideração que o limite temporal de cumprimento de pena é de 30 anos, o que justifica sentenças condenatórias de 200 anos de prisão, né? Por exemplo, várias mortes. Lá nós temos, por exemplo,
Coronel Ubiratã, do massacre do Carandiru, que foi condenado a 600 anos de prisão. Para que isso, então, professora? Por que os juízes já não são mais práticos? Só pode cumprir 30, bora 30 anos aqui, não nem vou fixar 35, só 30. Só pode cumprir 30. Por que, então, que nós temos essas sentenças que ultrapassam o limite temporal de cumprimento de pena? Por que, então, que nós temos a unificação de várias condenações, né, para evitar que o condenado fique mais de 30 anos preso? Para que isso, então? Porque essas sentenças superiores a 30 anos, para evitar que o criminoso, que o condenado, vamos tratá-lo como tal, né? Já tem sentença condenatória, está cumprindo pena. Para evitar que o condenado receba os benefícios da execução penal. Que benefícios são esses, professora? Livramento condicional. Progressão de regime. Livramento condicional é progressão de regime. Ou seja, um agente aí com uma pena, né, de 40 anos, ele vai ter que passar muito tempo preso para conseguir um benefício, né, de livramento condicional ou mesmo de progressão de regime. Então, é esse o objetivo de uma sentença de 40 anos, 38 anos. Evitar ao máximo que ele consiga de imediato, tá, os benefícios da lei de execução penal, como progressão de regime e livramento condicional. Ou seja, procura-se fazer com que o condenado passe mais tempo possível no regime fechado, para daí, então, alcançar a benesse da progressão de regime de cumprimento de pena. É esse o objetivo, ok? Né? Agora, nessas condenações, né, na unificação de sentenças que ultrapassam, né, 80 anos, 70 anos, o que nós temos, levando em consideração a expectativa de vida do brasileiro? Né? Se uma pessoa hoje, com 40 anos, né, ela recebe uma condenação de 100 anos, é lógico, né, que ela vai ficar eterna, perpetuamente presa. Então, a lei ela colocou o limite de 30 anos. Mas a lei fala o seguinte: olha, podemos repensar, o STF, ele quer repensar o limite temporal de cumprimento de pena para fins dos benefícios da execução penal. O STF, ele quer repensar, ele está repensando, ok, em levar em consideração o limite temporal de 30 anos para fins de aplicar o benefício da progressão de regime de cumprimento de pena. Ou seja, aquele condenado a uma pena de 200 anos, 150 anos, 130 anos, para esses onde a progressão de regime torna-se totalmente 100% inacessível, ok? O STF está pensando, né, está discutindo, está conjecturando a possibilidade de quando tivermos penas como essas, 600 anos, 200, 300 anos, né, o STF excepcionalmente levar em consideração para fins de alcançar o benefício da progressão de regime, não a condenação em si, não o quantum da condenação, tá? Mas o limite temporal de cumprimento de pena. Então, por exemplo, pensa-se na hipótese do coronel Ubiratã, no caso aqui, por exemplo, não cumprir 100 anos de prisão para progredir de regime. Porque isso é impossível. É impossível. Ele não vai haver progressão de regime de cumprimento de pena. Ele vai ficar somente no regime fechado. Para essas situações excepcionais, o STF fala, olha, para fins de progressão de regime, nós podemos considerar o quê? O limite
temporal de cumprimento de pena. Para a progressão de regime, não consideramos 600 anos e nem 200 anos. Vamos considerar 30 anos. Mas ainda não está nada decidido, são só apenas, suposições, pensamentos, situações a serem estudadas e analisadas, mas que já foram, sim, levantadas e pensadas. Ok? Esse é o nosso artigo 75 do Código Penal. A nossa mensagem final é: olhemos sempre o copo meio cheio, ok? Sejamos otimistas, frente aos nossos objetivos, frente aos nossos sonhos, ok? Vamos nos encher de otimismo no dia de hoje. Um fortíssimo abraço para vocês. Até a próxima aula. Adorei estar aqui discutindo, conversando com vocês sobre o artigo 75 do Código Penal. Estou à disposição de vocês via e-mail, via Messenger, o que vocês quiserem, plenamente à disposição. Forte abraço e até mais.